Vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui, nós vamos agora começar o estudo das variáveis aleatórias discretas, ok? A gente vai começar a trabalhar com as discretas porque o tipo de representação das funções de probabilidade são diferentes entre as discretas e as contínuas. E as discretas são um pouquinho mais simples, então a gente vai começar com elas, tá? Então, só lembrando, a gente tem um experimento aleatório, onde tem um espaço amostral. Nesse caso, cada um desses elementos que estão aqui, né, possíveis elementos do meu espaço amostral, que eu vou chamar de S, porque são elementos pertencentes ao espaço amostral, eles podem ser associados a um número que se encontra num outro conjunto. Então, agora, independente do que eu esteja observando aqui, esse conjunto é numérico, ok? É quantitativo e, nesse caso, ele é também discreto, quer dizer que ele tem valores bem definidos que eu consigo contar. É sempre bom deixar claro que esses valores não são necessariamente inteiros, mas eles são em quantidades pontuais. Significa dizer que esse conjunto pode até mesmo ser infinito, mas ele seria infinitamente contável. Eu consigo dizer que há uma diferença entre um valor e outro. É diferente de um caso contínuo, onde mesmo que o conjunto seja limitado, por exemplo, o intervalo de números reais entre 0 e 1 é limitado de ambos os lados, porém há infinitos números reais entre 0 e 1. Aqui não, eu posso ter os números inteiros de 0 a infinito, eles são infinitos, porém eu consigo contar, há sempre uma diferença bem clara, né, distinta entre o 1, o 0, o 2, o 3, o 5, o 7, enfim. Tá? Então, essa é a ideia de uma variável aleatória x, né, que associa os elementos do meu espaço amostral a valores de um conjunto numérico quantitativo e, nesse caso, discreto. Nossa distribuição de probabilidades, ela basicamente é uma associação entre os possíveis valores, que eu posso chamar de xi, x índice i, porque esse conjunto, ele possui, como ele é discreto, ele possui valores bem destacados, então eu tenho o x1, o x2, etc., até um certo xn, ok? Então, esse n vai ser o número, n é o número de valores possíveis, ok? É sempre bom deixar claro que esse n não é o número de amostras, não é aquele n minúsculo que a gente vinha usando antes, né? Isso aqui é o número de valores possíveis da minha variável. Vou dar um exemplo. Quando eu jogo um dado, o número de amostras que eu tenho é a quantidade de lances que eu faço. Se eu jogar o dado 3 vezes, eu tenho um n pequeno, um n igual a 3. No entanto, o meu dado ele tem 6 lados. Tá? Então, independente de quantos lances eu dê, o número de valores possíveis, o número de resultados possíveis é sempre 6. Então, o n grande iria ser 6, tá certo? Então, eu posso colocar aqui uma associação entre os possíveis valores e a probabilidade de cada valor. Aí aqui a gente vai definir uma função com esse pzinho minúsculo. Essa função aqui se chama função de probabilidade e, basicamente, o valor de p de xi é igual à probabilidade da minha variável ser igual a xi. Aqui surge uma notação nova, né? Que a gente sempre usou esse P maiúsculo para representar a probabilidade e dentro do parênteses a gente coloca um evento, que a gente representava por uma letra maiúscula, porque o evento é um subconjunto do espaço amostral, ok? Então, um evento é um subconjunto do espaço amostral, tá? Por exemplo, o evento A. Agora, o que a gente vai fazer é dizer que o fato da minha variável ser igual a um certo valor ou igual a um conjunto de valores também pode ser visto como um evento. Então, do lado de cá, eu também tenho um evento. Isso me permite estabelecer a noção de eventos equivalentes. Se desse lado, todos os pontos S me levam para valores que estão dentro de um conjunto B, então aqui eu tenho um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B. Todos, então vou botar assim, ó, se todo S pertencente a A implica que x de S é igual a um xi pertencente a B, tá? Então significa dizer que sempre que eu pego algum elemento que está dentro desse conjunto, ele me leva para algum x que está dentro desse conjunto. Então implica que A e B, tá? A está no espaço amostral S, tá? Está contido, né?
e B está contido no Rx, tá? Então eles estão em espaços diferentes, um está do lado de lá e outro está do lado de cá, porém eles são equivalentes, são eventos equivalentes, tá? O que implica que a probabilidade de A é igual à probabilidade de B, tá? Então quando eu quiser calcular uma probabilidade do lado de cá, basta eu olhar qual é o evento equivalente do lado de lá e achar as probabilidades daqueles resultados e então dizer que essa é a mesma probabilidade do meu evento B, tá certo? Então, isso eu vou fazer usando a minha função de probabilidades. Na verdade, é assim que eu vou determinar a minha função de probabilidades, né? Do lado de cá eu vou colocar os possíveis valores da minha variável e aqui eu vou colocar a probabilidade de cada um deles, tá certo? Eu vou tentar trazer um exemplo, porque acho que a grande vantagem da gente usar esse tipo de ferramenta é a gente criar modelos de probabilidades, como uma formulazinha, uma expressão que represente a probabilidade numa situação padronizada, tá? Então, nesse exemplo que eu vou trazer, a gente tem 3 partidas de tênis, por exemplo. 3 de tênis. Eu vou usar o tênis porque normalmente não há empate no tênis, né? Só existe vitória ou derrota, tá? Então, a gente vai observar 3 partidas e o resultado final dessas 3 partidas são as vitórias ou derrotas, tá? Imagina que a gente está observando um certo jogador, né? Então, do ponto de vista desse jogador, a gente pode ter 3 vitórias, como a gente pode ter 2 vitórias e uma derrota, ou uma vitória, uma derrota e outra vitória, ou ainda uma vitória e 2 derrotas. Pode também ele começar perdendo e depois ganhar, derrota, vitória, derrota, 2 derrotas e uma vitória, e por fim ele pode perder as 3. Tá? Então, assim, do ponto de vista desse jogador que nós estamos observando, esse é o espaço amostral. Cada sequência dessa, certo, é o resultado de uma série de 3 partidas que ele jogou contra outro adversário, tá certo? No entanto, a gente pode estar interessado em várias informações tiradas dessas partidas, tá? Do mesmo jeito que eu coloquei no exemplo anterior, eu poderia associar para cada partida dessa uma variável que representa o tempo de partida, o tempo de duração das 3 partidas, ou ainda uma variável que representa o número de toques da bola na raquete do jogador durante uma partida, ou ainda, mais simples, né, o número de vitórias do jogador que nós estamos observando, tá? Então, vamos trabalhar com essa variável, que é mais simples, né? Onde aqui eu tenho um conjunto, eu vou definir a minha variável x como número de vitórias do jogador que eu estou observando, tá? O que significa dizer que, por exemplo, se o resultado das 3 partidas for esse, tá? Eu vou estar associando esse resultado ao número 3, porque eu tive 3 vitórias, tá? Desse lado eu tenho 2 vitórias, porém isso também acontece aqui, então veja que a variável aleatória ela é como se fosse uma função unívoca, né? Eu posso associar mais de um S, mais de um resultado do lado de cá, tá? Eu posso ter um outro S aqui associado ao mesmo valor do lado de lá, tá? Então S1 e S2 todos são levados para x, né? X de S1 é igual a x, x de S2 é igual a x também. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é ter um mesmo resultado S que está associado a mais de um número no meu contradomínio. Isso não pode acontecer. Tá? Então vejam que esse resultado teve 2 vitórias, esse é um outro resultado que também teve 2 vitórias. Aqui eu tive só uma vitória, desse lado aqui eu também tive 2 vitórias, aqui mais uma vez apareceu só uma vitória, aqui também, e por fim esse último resultado eu tive 0 vitórias. Então, o número de resultados possíveis do meu problema são 4, né? O meu Rx seria o conjunto 0, 1, 2 e 3. E por isso que essa variável aleatória ela é discreta, porque o número de resultados, o conjunto que representa os resultados possíveis, ele é discreto. Ele é, na verdade, formado por números inteiros, né? Existe uma distância, uma separação entre esses números, né? Não existe resultados possíveis entre o 0 e o 1, tá? Ou é 0 ou é 1, ou é 1 ou é 2. Então, isso faz que a minha variável seja discreta. Agora, para montar a minha distribuição de probabilidades, tá? Eu preciso escrever aqui de um lado os meus resultados possíveis, 0, 1
2 ou 3. E do outro lado eu vou colocar a probabilidade de cada um deles. Qual é a probabilidade da minha variável aleatória ser igual a 0? Qual é a probabilidade da minha variável aleatória ser igual a 1? Igual a 2 ou igual a 3, tá? Esses números, esses resultados aqui, dependem evidentemente das probabilidades, né, dos jogos, tá? Então a gente poderia resolver esse problema melhorando o nosso exemplo, trazendo números para a possibilidade de vitória ou de derrota e fazendo algumas considerações. É o que eu vou fazer aqui em seguida. Então vamos supor que o nosso jogador, o jogador que a gente está observando, ele tem uma probabilidade de vitória de 60%. Ele é um bom jogador e ele tem uma probabilidade de vitória maior do que a de derrota. Obviamente que a probabilidade de derrota, por ser um evento complementar à vitória, né, ou é vitória ou é derrota, então ele teria uma probabilidade de 0,4 para que somados a gente tivesse 100% de chance, né, ao final de um jogo. Isso é para um jogo. A gente pode também assumir que as partidas são eventos independentes e sucessivos. Okay? Então é como jogar um dado 3 vezes, é como realizar uma operação 3 vezes seguidas de forma independente, tá? Então lembrando que em eventos independentes a probabilidade de A e B é igual ao P de A vezes o P de B, né? Aquela regra do produto para eventos independentes. O que significa no nosso caso que para haver, por exemplo, 3 vitórias, é preciso que haja, né? Isso aqui a gente vai interpretar como o evento vitória e vitória e vitória, tá? São 3 vitórias seguidas. Então, a probabilidade disso ocorrer seria a probabilidade de vitória multiplicada 3 vezes, né? Multiplicada por ela mesma 3 vezes. Ou seja, no nosso caso ali, seria 0,6 elevado ao cubo. Então, a gente pode fazer isso para todos os possíveis resultados. Por exemplo, o próximo resultado é vitória, vitória, derrota. Tá? O que significa que eu vou ter a probabilidade de vitória multiplicada por ela mesma 2 vezes e depois a probabilidade de derrota, e isso vai me levar para 0,6 elevado ao quadrado vezes 0,4. E assim por diante, eu vou colocar todos aqui. Terminei de escrever todas as possibilidades, tá? Então, aqui tem os resultados das partidas. Em cada caso, eu multiplico a probabilidade de vitória vezes a de derrota, ou quantas vezes seja que apareça vitórias ou derrotas, tá? Substituindo o P de V por 0,6 e o P de D por 0,4 em cada caso, a gente vai obter esses resultados aqui, ok? Mas lembrando que a gente não está interessado exatamente nesses resultados, mas apenas no número de vitórias ou derrotas, tá? Então aqui a gente vai ter 3 vitórias, aqui são 2, aqui são 2, aqui tem apenas uma vitória, 2, 1 e 0. Tá? Então, para eu saber qual é a probabilidade do número de vitórias, que é o meu x, ser igual a 3, não tenho muito o que fazer. Aqui eu tenho o 3 e apenas um resultado está associado a esse valor, tá? Que seria esse aqui. Então, essa probabilidade é igual à probabilidade de eu ter esses 3 resultados aqui, que foi 0,216, tá certo? Agora, se eu passar para a probabilidade do x ser igual a 2, tá? Aí eu já tenho 3 formas diferentes de obter esse resultado, né? Eu tenho o 2, ele pode ocorrer dessa forma, ou ainda dessa forma. Existem 3 possibilidades que me levam para o 2, tá certo? Então aqui eu teria que dizer, olha, isso aqui é a probabilidade de aparecer VVD, mais a probabilidade de aparecer VDV, mais a probabilidade de aparecer DVV. E isso vai ser o quê? Todas elas deu 0,144. Por quê? Porque em todas elas eu vou ter 2 parcelas, 2 fatores iguais ao P de V, que é 0,6, fica 0,6 ao quadrado, e um P de D, que é 0,4. Então, o resultado do produto vai sempre ser o mesmo, 0,144. Então, eu posso fazer 3 vezes 0,144, o que vai resultar em 0,432. O mesmo vai acontecer com x igual a 1, a probabilidade de eu ter apenas uma vitória. Bom, isso pode ocorrer em 3 casos, né, que seria esse ou esse, tá? Então, eu tenho aqui o 1, o 1 e o 1.
ambos vão me levar para o Rx igual a 1, né? Então aqui eu tenho VDD ou DVD ou DDV. Todos eles têm a mesma probabilidade, que é igual a 0,096. Dois fatores iguais a 0,4, que é a probabilidade de derrota duas vezes, e um fator igual a 0,6, que é a probabilidade de vitória. E isso vai resultar em 0,288. Okay? E por fim, a probabilidade de eu não ter nenhuma vitória, 0 vitórias. Só tem um caso em que isso acontece, que é esse aqui, tá? Então, me levaria para o 0, né, do meu Rx, e essa possibilidade é igual à probabilidade de DDD, que a gente calculou aqui como sendo 0,064. Então, a gente acabou de determinar nossa primeira distribuição de probabilidades da nossa variável aleatória, né? Essa variável aleatória, ela tem 4 possibilidades, 0, 1, 2 ou 3, e a função de probabilidades é dada por 21,6% para x igual a 0, 43,2% para x igual a 1, 28,8% para x igual a 2 e ainda 6,4% para x igual a 3. Ok? Notem que, evidentemente, essa soma tem que dar igual a 100%, porque esse é o meu espaço amostral. Todos esses números são eventos possíveis e reunidos eles formam um evento certo. Necessariamente um desses resultados tem que ocorrer. Por isso, a probabilidade de todos eles juntos vai dar 100%. Tá? Isso nos leva a observar algumas propriedades da função de probabilidade. A primeira propriedade é que, obviamente, a função de probabilidade de um número tem que ser maior do que 0. Tá? Não existe probabilidade menor do que 0. Se xi, para todo xi pertencente a Rx, se xi pertence a Rx, quer dizer que ele é um número possível, ele é um elemento do meu espaço amostral, portanto a probabilidade tem que ser maior do que 0. Não existe função de probabilidade negativa. Segundo, tá? É essa a conclusão que nós chegamos aqui. Quando eu somo todos os P de xi para todos os valores do meu Rx, eu tenho que ter o resultado igual a 100%, igual a 1. Então, o somatório de Pxi para i igual a 1 até n, onde esse n pode inclusive ser infinito, tá? Isso tem que ser igual a 1. Isso para todo xi pertencente a Rx. A terceira coisa que a gente pode dizer é que a probabilidade da minha variável se encontrar entre dois valores do meu intervalo, né, de possibilidades é igual à soma das funções de probabilidade naquele intervalo. Então aqui eu vou fazer o meu izinho variar de J1 até J2, tá certo? Fazendo ele variar, eu estou pegando todos os PIs, né, os P de xis que estão dentro daquele intervalo, tá? Por exemplo, aqui é o meu x1, aqui é o meu x2, aqui é o meu x3 e aqui é o meu x4. O que eu estou dizendo ali é que, por exemplo, a probabilidade do x se encontrar entre x2 e x3 incluídos, ok? Isso aqui nada mais é do que o P de x2 mais o P de x3, tá? É a noção de eventos equivalentes. Esse evento aqui é equivalente a x2 ou x3, tá? Então eu poderia fazer questionamentos com eventos que correspondem a intervalos de valores, como por exemplo, qual é a probabilidade do jogador ganhar no máximo uma partida. Então, quando a gente fala no máximo uma partida, o x tem que ser menor ou igual a 1. Então, eu estou falando desse intervalo aqui, ó, né? Seria o x igual a 0 ou a 1. Então, basta somar o p de x0 e o p de x1. Você tem essas duas probabilidades somadas, seriam equivalentes à probabilidade desse evento. Ou ainda um outro evento que eu poderia colocar, qual é a probabilidade do jogador ganhar mais de uma partida. Então, x maior que 1. Tá? Então, esse evento aqui corresponde agora a esses dois resultados aqui, né? Seria 2 ou 3. Tá? E aí bastaria eu somar as probabilidades desses, né, correspondentes a esses dois eventos para saber o resultado desse evento aqui.
Ok, gente? Eu acho que como uma introdução para variáveis aleatórias discretas, era basicamente isso. Eu vou continuar os vídeos dessa playlist fazendo alguns exemplos e trazendo ainda algumas noções como a função de distribuição acumulada e ainda as noções de valor médio e variância, tá? Continue aí assistindo e até mais. Bom, pessoal, estou só trazendo de novo aqui porque depois que a gente terminou de gravar, eu percebi que eu cometi um erro, né? Na hora que eu fui trazer os valores que eu tinha calculado para a tabela, eu comecei do 0 até o 3, mas eu acabei puxando o primeiro valor, que era o de 3 vitórias, né? Então, 3 vitórias, na verdade, 21,6% não é a probabilidade de 0, é a probabilidade de 3, tá? Do mesmo jeito, o 43,2 é quando eu tenho 2 vitórias, então não é uma aqui, são 2, tá? Aqui é uma e aqui são 0, tá certo? Então eu inverti, eu espero que vocês tenham percebido isso, né? E só depois da gravação, então estou trazendo de volta aqui para corrigir, tá? Então a distribuição de probabilidade correta dessa variável aleatória é 21,6% para 3 vitórias, 43,2% para 2 vitórias, 28,8% para 1 e 6,4% é a chance de nenhuma vitória, ok? Vamos retomar esse exemplo no próximo vídeo. Valeu!